Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma aula de português. O dia de hoje nós vamos aprender sobre o presente do indicativo. O presente do modo indicativo é empregado quando se deseja retratar um fato ocorrido no momento da fala, também chamado de presente momentâneo. Temos aqui alguns exemplos. Aprecio boas leituras. Aprecio boas leituras. Estou contente com a notícia. Estou contente com a notícia. Se eu falo aprecio, estou me referindo a eu, né? Eu aprecio. Estou também a eu, tá? Então, em alguns casos, a gente não precisa colocar o pronome, o sujeito, né? Porque a conjugação, na verdade, já está marcando a que sujeito me refiro. Poderia ser eu aprecio ou eu estou, ou também não coloco porque eu sei que esse verbo já está me marcando esse sujeito. E aqui nós temos o quadrinho dos verbos regulares em português. Os verbos em português se classificam de três formas, tá? Os terminados em AR, em ER e R. Não são os únicos verbos, nós temos uma lista bem longa, tá? Mas esses daqui servem como exemplo, como modelo, para fazer outras conjugações de verbos regulares. Por exemplo, o verbo trabalhar. Eu trabalho. Eu trabalho. Você trabalha. Você trabalha. Ele ou ela trabalha. Ele ou ela trabalha. Nós trabalhamos. Nós trabalhamos. Vocês trabalham. Vocês trabalham. Eles ou elas trabalham. Eles ou elas trabalham. Muito bem. E pensando na segunda conjugação, seria escrever. Eu escrevo. Eu escrevo. Você escreve. Você escreve. Ele ou ela escreve. Ele ou ela escreve. Nós escrevemos. Nós escrevemos. Vocês escrevem. Vocês escrevem. Eles ou elas escrevem. Eles ou elas escrevem. Verbo assistir. Eu assisto. Você assiste. Ele ou ela assiste. Nós assistimos. Vocês assistem. Eles ou elas assistem, tá? Então, eu tenho esse quadrinho como modelo e eu tenho que prestar atenção como termina meu verbo, para eu poder fazer as outras conjugações de verbos regulares. Por exemplo, nós temos o verbo falar. O verbo falar também termina em AR e é um verbo regular. Então, seria eu falo, você fala, ele ou ela fala, nós falamos, vocês falam, eles ou elas falam, certo? Então, se o verbo é regular terminado em AR, eu vou ter que conjugar com o final desse verbo aqui, com o finalzinho desse verbo aqui. Escrever, poderia ser, por exemplo, comer. Eu como, você come. Tá? Lembrando que quando termina em vogal E, a E não é forte, fica parecida como uma I. Come. Ele come. Nós comemos. Vocês comem. Eles ou elas comem. Verbo assistir poderia ser também verbo abrir. Eu abro. Você abre. Ele abre. Nós abrimos. Vocês abrem. E eles abrem. Então, eu vou prestar atenção no final do meu verbo
para poder fazer as diversas conjugações, tá? Vamos tentar pronunciar mais uma vez essa lista e passamos para outros exemplos. Eu trabalho, eu trabalho, você trabalha, você trabalha, ele ou ela trabalha, ele ou ela trabalha, nós trabalhamos, vocês trabalham, vocês trabalham, eles ou elas trabalham, eles ou elas trabalham, eu escrevo, você escreve, você escreve, ele ou ela escreve, ele ou ela escreve, nós escrevemos, vocês escrevem, eles ou elas escrevem, eu assisto, você assiste, ele ou ela assiste, nós assistimos, vocês assistem, eles ou elas assistem. Muito bem. Passando para outro exemplo, nós temos aqui um outro verbo regular terminado em AR, que é o verbo ficar, tá? Então seria eu fico, você, ele ou ela fica, tá? Eu agrupei aqui o sujeito você, ele e ela, porque na verdade em todos os tempos do português, esses três sujeitos se conjugam igual, porque estou falando de uma pessoa, tá? E nós seria nós ficamos, tá? Vocês, eles e elas ficam. Também eu agrupei no mesmo grupo aqui, porque vocês, eles, elas já marca plural. Então eu vou conjugar igual em todos os tempos. Vamos tentar pronunciar mais uma vez. Eu fico, você, ele, ela fica, nós ficamos, vocês, eles e elas ficam. Exemplos com o verbo ficar. Eu fico feliz quando canto, tá? Ele fica trabalhando o tempo todo. Nós ficamos por lá. E eles daqui, ficam na balada, tá? Então você percebeu que o verbo ficar tem várias conotações, né? Eu fico feliz está relacionado com o verbo estar. Eu fico feliz, eu fico triste, eu fico com fome, né? Poderia ser. Ele fica trabalhando o tempo todo, ou seja, que ele sempre está trabalhando, quase todos os dias. Então tem a mesma conotação, né? Do verbo estar. Nós ficamos por lá, podemos ficar aqui ou podemos ficar por lá, né? E eles ficam na balada, que representa essa imagem aqui, já representa um relacionamento, né? Eles se envolvem emocionalmente. Pode ser que futuramente sejam namorados, mas ainda não são ficantes. Então, eles ficam na balada. Ainda não são namorados, somente estão ficando, estão se conhecendo. Então, eles ficam na balada. O verbo ficar poderia ser estar, né? Tem um sentido de estar e também tem um sentido de relacionamento, tá? Nada muito sério. Eles ficam na balada. Muito bem, nós temos outro verbo aqui, o verbo lavar, né? Eu lavo, você lava, você, ele e ela, tá? Lava. Nós lavamos,
vocês, eles e elas lavam. Lembrando que aqui nós temos o V e o V é forte, é sonoro, tem que pronunciar forte. Então, eu lavo, você, ele, ela lava, nós lavamos, vocês, eles e elas lavam. Né? E aqui nós temos a segunda conjugação, outro modelo com o verbo beber. Né? Eu bebo, você, ele ou ela bebe. Nós bebemos, vocês, eles e elas bebem. Eu bebo, você, ele, ela bebe. Nós bebemos, vocês, eles e elas bebem, tá? Então, aqui para que tenha sentido como uma oração, eu tenho que completar, né? Eu bebo água todos os dias. Eu bebo uma cerveja no fim de semana, poderia ser. Então, nós temos que completar, né? Para que tenha sentido como uma oração. Por enquanto, a gente somente está se focando na conjugação dos verbos, tá? Todos estão no tempo presente. Outro verbo que a gente tem é o verbo oferecer, tá? Eu ofereço, você, ele ou ela oferece, nós oferecemos, vocês, eles e elas oferecem. Esse verbo oferecer significa dar algo de comida ou bebida, tá? Então, aqui coloquei, eu ofereço café, por exemplo, um cafezinho. Você oferece água. Nós oferecemos um bolo de chocolate. Vocês, eles ou elas oferecem uma fruta, poderia ser. Então, você oferece um cafezinho, um copo de água, um pedacinho de bolo de chocolate, poderia ser. Geralmente, sempre relacionado com comida ou bebida. Nós temos outros exemplos com o verbo partir. Partir e desistir já fazem parte da terceira conjugação. Então, eu parto o bolo de chocolate. Olha que gostoso esse bolo de chocolate, né? Eu parto o bolo de chocolate. Eu desisto de estudar mandarim. Muito difícil, então eu paro de estudar, eu desisto, tá? Mais uma vez, eu parto o bolo de chocolate. Eu desisto de estudar mandarim. Muito bem, nós temos outros exemplos. Nós discutimos sobre a nova reforma ortográfica, tá? O verbo discutir em português é como dialogar, é como que argumentar, pôr as nossas ideias em cima da mesa, digamos, tá? Então não é algo negativo, nós temos que discutir vários pontos numa reunião para poder entrar em comum acordo, ter um bom consenso, né? Então, discutir é mais que tudo argumentar, dialogar. Então, nós discutimos sobre a nova reforma ortográfica. Eu assisto televisão de noite, tá? Então, aqui nós temos o verbo assistir, muito relacionado com televisão. Eu assisto filmes, eu assisto novelas mexicanas na televisão. Então, qualquer tipo de programação que aconteça na televisão, na TV, nós assistimos. Existe o verbo ver em português, existe que nós vamos aprender na conjugação dos verbos irregulares, tá? Mas geralmente para televisão a gente usa o verbo assistir, tá? Mais uma vez, nós discutimos sobre a nova reforma ortográfica. Eu assisto televisão de noite. Eu assisto televisão de noite. Vamos dividir os lucros. Vamos dividir os lucros.
decidir o que comer, né? Será que eu como um bolo de chocolate ou eu como uma fruta, né? Decidir o que comer, tá? Então, aqui nós temos outros modelos de verbos, que seria o verbo dividir e o verbo decidir. Ambos terminam em IR e fazem parte da terceira conjugação. É proibido fumar. É proibido fumar. Né? O verbo proibir se escreve assim. Transmitir a informação. Outro verbo, transmitir. Então, é proibido fumar. É proibido fumar. Transmitir a informação. Transmitir a informação. Tá? E nós estamos aqui na terceira conjugação dos verbos regulares terminados em IR. Nós temos o modelo do verbo abrir. Seria eu abro, você abre, nós abrimos, vocês, eles e elas abrem. Mais uma vez. Eu abro, você abre, nós abrimos, vocês abrem, tá? Então, aqui nós temos um modelo com a conjugação dos verbos regulares terminados em IR no tempo presente. Agora, com todos esses verbos, nós temos que criar uma pequena história, tá? Porque nós temos muitos verbos e com eles nós podemos marcar as ações, podemos marcar um pouquinho da nossa história, né? Então, eu me chamo Milena, muito prazer, sou professora e moro em Lima. Começo meu dia cedo, estudo inglês e ando pelo parque com o cachorro, tá? Mais uma vez. Eu me chamo Milena, muito prazer, sou professora e moro em Lima. Começo meu dia cedo, estudo inglês e ando pelo parque com o cachorro, tá? Moro é verbo morar, é um verbo regular também. Começo é como falar iniciar, tá? Começo meu dia cedo, ou seja, eu acordo cedo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, não é tarde. Cedo é o contrário de tarde, é o oposto, tá? Então, a Milena, ela começa o dia cedo. Também fala, né? Estudo inglês e ando pelo parque com o cachorro, tá? Andar é outro verbo regular. Anda por onde, a Milena? Ela anda pelo parque. Então, aqui nós temos preposição por, mas o artigo masculino de o parque é outro tipo de contração. Então, eu ando pelo parque com o cachorro. Tá? Então, eu recomendo que tenham esse modelo e que também possam escrever sua história. Como você se chama? Você é professor, você é administrador, advogado, onde você mora, né? Aqui você também poderia colocar eu moro em Lima. Você começa seu dia cedo ou tarde, tá? Poderia ser. Você estuda, em vez de inglês, você poderia colocar eu estudo português, né? E ando, se anda pelo parque, se anda pela rua, pela praça. Né? Será que você tem um cachorro, ou já tem um filho, ou tem um esposo, uma esposa, né? Aí podemos trocar essa história de acordo com a nossa realidade. Muito bem, aqui nós temos outros modelos de frases, de verbos que podemos usar. Eu trabalho no ou na. Aqui eu estou usando a contração. Por exemplo, se eu falo que trabalho num banco, então eu trabalho no Banco de Lima, por exemplo, tá? Eu falo no porque eu trabalho em um lugar, né? Preciso da preposição em, e esse lugar é o banco. É uma palavrinha de gênero masculino, então eu trabalho no banco. Se eu sou professora, então eu posso falar que eu trabalho na escola, né? Na escola.
escola. Onde eu trabalho? Em que lugar? Na escola. É a escola, então em mais a, na escola. Eu tenho 20 anos. Tá? Eu moro em Lima, podemos colocar. Eu gosto de comer muito. Eu gosto de dançar, de cantar, de falar com meus amigos, né? Então, geralmente o verbo gostar, né, sempre tem essa preposição. Eu gosto de, tá? E aqui você coloca atividade ou menciona o que você gosta, tá? Então, vamos tentar pronunciar mais uma vez. Eu trabalho no, eu trabalho na. Eu tenho 20 anos. Eu tenho 20 anos. Eu moro em. Eu gosto de. Tá? E aqui nós temos outras ideias. Por exemplo, eu gosto de passear e gosto muito de viajar. Eu gosto de passear e o conector e gosto muito de viajar. Eu moro em Santos, no Brasil. Santos é o nome de uma cidade que tem praia lá em São Paulo, tá? E como é cidade, eu somente vou usar a preposição. Eu moro em Santos, no Brasil. O Brasil já é um país, é o Brasil, certo? Eu já posso colocar artigo, faço a contração. É mais só no Brasil. Eu moro em Santos, no Brasil. Se fosse no nosso caso, poderia falar eu moro em Lima, no Peru, né? Aí seria assim, eu moro em Lima, no Peru. Eu tenho 25 anos, tá? Você lembra do conector dos números? I, tá? Então, eu tenho 25 anos. Eu me chamo Marcela, prazer, né? Então, com a ajuda dessas ideias, nós podemos criar a nossa própria história, né? Seria muito legal que a gente possa pegar uma folha de papel e escrever a nossa história, né? Temos outro modelo aqui. Eu me chamo Marcela, tenho 25 anos, vírgula, né? Esse sinal aqui nós conhecemos como vírgula. Sou brasileira e moro em Santos, no Brasil. Eu sou médica e trabalho no Hospital São João. O meu endereço é Rua Santo Antônio, número 18, bairro Centro. Eu gosto de passear e gosto muito de viajar. Eu falo português, inglês e francês, né? Então, vamos tentar pronunciar mais uma vez. Eu me chamo Marcela, tenho 25 anos, sou brasileira e moro em Santos, no Brasil. Eu sou médica e trabalho no Hospital São João. O meu endereço é Rua Santo Antônio, número 18, bairro Centro. Eu gosto de passear e gosto muito de viajar. Eu falo português, inglês e francês, tá? Então, aqui podemos mudar a cidade e o país, podemos mudar a profissão. Aqui posso colocar o meu lugar de trabalho. Eu trabalho na escola Jesus de Almeida, por exemplo, né? O meu endereço também eu posso mudar. Aqui eu coloquei rua, mas pode ser avenida. Se você mora numa avenida, você coloca. O bairro, eu coloquei centro. Temos muitos bairros aqui em Lima. Pode ser Miraflores, pode ser San Isidro, né? E tem outros mais, né? Então você pode colocar o nome do bairro e o que você gosta de fazer quando você tem tempo no fim de semana. Eu gosto de, sempre, tá? Com a preposição de. Outras dicas. Em português, o que significa dicas? Dicas são como conselhos, né? Se eu quero escrever sobre a minha vida, eu acho o mais recomendável é começar com o nome, né? Meu nome é... E aí vem a idade, informar quantos anos eu tenho. Onde eu moro atualmente, eu moro na rua, na avenida. O que faz? Eu sou professora, eu sou administrador, né?
Você estuda, o que você estuda? Eu estudo português, né? Poderia ser eu estudo inglês, eu trabalho na empresa, coloco o nome da empresa, poderia ser. E o que você gosta de fazer? Eu gosto de. Então, mais ou menos, essa seria a estrutura da nossa história, né? Pensando na escrita, em português nós chamamos o parágrafo. O parágrafo é organizado em torno de uma ideia núcleo que é desenvolvida por ideias secundárias. O parágrafo pode ser formado por uma ou mais frases, sendo seu tamanho variável, né? Então, o que nós estamos aprendendo, fazendo agora, é a construção do parágrafo, né? Parágrafo para poder falar da nossa vida no tempo presente, falar das nossas atividades, das nossas preferências, usando este presente indicativo. De forma resumida e bem objetiva, a redação deve ter 3 partes: uma introdução ou um início também, um desenvolvimento, uma conclusão ou fim, tá? No nosso caso, como nós estamos ainda aprendendo a língua portuguesa, a introdução poderia ser nosso nome, nossa idade, o desenvolvimento poderia ser a lista de atividades que eu faço, e o fim poderia ser o que eu gosto de fazer, por enquanto, né? Porque é a construção do nosso primeiro parágrafo falando da nossa vida, né? Nós temos aqui outros exemplos, podemos dar sequência. Primeiro, ou primeiramente, no início, depois, logo. Depois, logo tem o mesmo significado para marcar uma sequência de atividades, né? Primeiro, eu tomo banho. Depois, eu vou ao trabalho, poderia ser, né? Quero finalizar a história, posso usar finalmente, tá? Outras ideias: trabalhar num escritório, trabalhar numa fábrica, trabalhar numa farmácia. Se eu não vou colocar o nome do escritório especificamente, o nome da farmácia, da fábrica onde eu trabalho, então eu posso usar o artigo indefinido. Eu trabalho numa fábrica, tá? Eu sei que você trabalha numa fábrica, mas não sei o nome da fábrica específica. Poderia ser, se você quer ser mais específico, eu trabalho na fábrica Girassóis. Aí sim poderia ser específico, mas não tem problema, posso colocar assim, desse jeito. Aqui eu coloquei o verbo sem conjugar, o verbo no modo infinitivo, porque aí vai depender do sujeito. Se começo com eu trabalho. Se eu quero falar de outra pessoa, ele ou ela, aí vai mudar. Ela trabalha, ou ele trabalha, certo? Trabalhar na rua como vendedor, trabalhar no centro da cidade. Eu posso falar, eu trabalho em Miraflores, eu trabalho no bairro San Isidro, também poderia colocar na minha história, né? Vamos tentar pronunciar mais uma vez. Primeiro, primeiramente, no início, depois, logo, finalmente, trabalhar num escritório, trabalhar numa fábrica, trabalhar numa farmácia, trabalhar na rua como vendedor, trabalhar no centro da cidade, E aqui nós temos outro modelo de história. Olá, meu nome é Maria Rita, tenho 34 anos e sou engenheira. Sou divorciada, moro em São Paulo, no Brasil. Durante a semana tenho pouco tempo livre, mas aproveito ao máximo para estudar e estar com os amigos e a família. E aqui nós temos nosso primeiro parágrafo, falando da nossa vida. Vamos tentar pronunciar mais uma vez. Olá, meu nome é Maria Rita,
Tenho 34 anos e sou engenheira. Sou divorciada. Moro em São Paulo, no Brasil. Durante a semana tenho pouco tempo livre, mas aproveito ao máximo para estudar e estar com os amigos e a família. Muito bem. E aqui nós temos algumas perguntas que podem nos ajudar, né? Para tentar fazer uma tarefinha extra que eu vou colocar aqui no final do vídeo. Como imagina esta pessoa? Nós vamos ter algumas imagens e nós vamos criar histórias para as diversas pessoas que nós vejamos aí no PowerPoint. Tá? Por exemplo, é homem ou mulher? Nós temos que reconhecer, é homem ou mulher? É casada ou é solteira? É casada ou é solteira? Se eu quero falar de um homem, posso falar é casado ou é solteiro? Tá? Que idade tem? Que idade tem? Que tipo de profissão tem também? Ele é professor, ele é administrador, é engenheiro, também poderia ser. Vamos tentar pronunciar. É homem ou mulher? É homem ou mulher? É casada ou é solteira? É casada ou é solteira? Que idade tem? Que idade tem? Que tipo de profissão tem? Que tipo de profissão tem? Tá? Então, como imagina esta pessoa? Vamos dar uma olhada. E aqui nós temos as imagens, né? Nós temos aqui este homem que deve ter em torno de uns 60 anos. Eu acredito que ele é empresário, tá? Então, de que forma você construiria a história para essa personagem? Essa mulher, eu acredito que ela deve ter uns 35, 40 anos. Parece que é uma mulher muito feliz. Eu vejo aqui que ela tem 3 filhos, né? Será que essa mulher trabalha ou somente cuida das crianças, fica em casa, talvez, né? E esse garoto, eu acho que ele deve ter uns 18, 20 anos. Eu acho que ele é estudante, né? Você pode colocar um nome, o que ele gosta de fazer, né? Então, podemos escrever 3 histórias diferentes com 3 personagens diferentes. Um homem empresário, uma dona de casa, talvez, né? Que cuida das crianças, e um estudante. Então, poderiam ser 3 histórias diferentes com atividades diferentes, todas no tempo presente, tá? E aqui coloquei um pequeno exercício, né, para poder treinar os verbos no presente indicativo. Hoje nós aprendemos especificamente verbos regulares, tá? Verbos regulares terminados em AR, em ER e R, tá? Então, aqui nós deveríamos completar. Bêbados. Bêbados são pessoas que beberam muita caipirinha, então ficaram bêbados, tá? Eu, como seria? Com verbo beber. Porque ela, igualmente, com verbo beber. Nós, porque eles, tá? Todo esse exercício tem que ser feito com o verbo beber, tá? Corrida. Eu corro por onde? Aqui poderíamos completar. Porque ela, nós, porque eles, tá? Então, todo esse exercício aqui deve ser completado com o verbo correr. Aí vocês dão uma olhada na parte da conjugação dos verbos regulares terminados em ER para poder conjugá-los, tá? Inês, eu não respondo porque ela não, aqui completamos, nós não, porque eles não, tá? Então, todo esse exercício aqui deve ser completado com o verbo responder, tá? Então, vamos treinar o verbo beber, o verbo correr e o verbo responder. Os 3 verbos são verbos regulares terminados em ER, tá? Então, eu recomendo que assistam mais uma vez o vídeo, que possam anotar cada conjugação dos verbos regulares
e assim a gente possa ter um melhor desenvolvimento da aula e do estudo. Da minha parte, só isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Um forte abraço.